Tudo bem, família? No vídeo de hoje eu vou te mostrar a diferença entre um soldador profissional e um serralheiro profissional. Para você que é iniciante, tá na dúvida qual profissão seguir? Esse vídeo vai ser ótimo para você. Se você já está em uma profissão e tem dúvida quanto a outra, também vai te ajudar muito. E no final do vídeo eu vou dar a minha opinião para ambas as profissões. Então, bora pro vídeo. São profissões que estão interligadas, mas são distintas, e eu vou mostrar os detalhes de cada uma. Esse é um tema que, se for fazer ele a fundo, eu faria um vídeo aqui de 10 horas no mínimo. Então, que fique claro, é um resumo do resumo, para poder te orientar. Vamos começar pela profissão de soldador. Um soldador profissional é o que domina as técnicas de soldagem, que é o processo de unir duas peças de metal usando calor e pressão. Um soldador profissional pode trabalhar com diferentes tipos de metais, como aço carbono, aço inoxidável, alumínio, cobre e etc. E diferentes tipos de processo de soldagem, tais como eletrodo revestido, MIG, MAG, TIG e a gás como oxacetileno. Um soldador profissional precisa ter conhecimento sobre os materiais, as máquinas, os equipamentos, a segurança, a qualidade do trabalho. Vale lembrar que para ser um soldador profissional você precisa ter terminado o ensino médio, fazer um curso técnico na área, mas é um curso que tem a certificação técnica em soldagem e também as qualificações para cada área que você for atuar. Pois toda empresa que contrata um soldador exige uma certificação técnica de soldagem. Então não esqueça, você vai conseguir encontrar esses cursos em Senai e institutos técnicos também. Não se preocupe que para atuar em grandes empresas não é necessário fazer faculdade, a não ser que queira angariar uma carreira maior. Aí eu recomendo que faça um curso superior em engenharia de soldagem. Pois para você atuar em grandes empresas e multinacionais, você vai precisar ter a certificação, principalmente na área de atuação. Por exemplo, se a empresa requer um soldador que seja eletrodo revestido, lá o processo MMA, então você tem que ter certificação em eletrodo revestido. Então você tem que dominar essa parte. E é claro, não esqueça que para ser um soldador, um profissional, você também vai ter que ter curso de metrologia, você vai ter que ter curso de traçagem, desenho industrial. Então quanto mais você estudar, melhor vai ser o seu currículo e é óbvio, mais fácil vai ser para você arrumar emprego. Isso na área de soldador profissional. Agora vamos falar da profissão de serralheiro. Um serralheiro profissional é o que fabrica ou conserta estruturas de metal, como por exemplo, portões, grades, janelas, escadas e por aí vai. Um serralheiro usa diversas ferramentas manuais e elétricas com a finalidade de cortar, dobrar, furar, soldar, dar acabamento, pintar, conforme o projeto a ser executado. O serralheiro, ele tem sim que conhecer sobre solda, mas ele não tem que conhecer aprofundado como um soldador, e sim o conhecimento específico em montagens de peças metálicas. Claro que ele precisa ter conhecimento em solda, mas não como um soldador profissional. Para ser um serralheiro, você precisa fazer um curso de serralheria no Senai ou institutos de ensino profissionalizante. Porém, nessa área não é exigida uma certificação técnica de soldagem, como na profissão de soldador, mas sim experiência na fabricação e confecção das peças metálicas, pois a exigência das empresas para a função de serralheiro geralmente é o tempo de experiência em carteira. Vale lembrar também que a maioria dos serralheiros são formados mesmo em serralherias, é isso mesmo, onde entram como ajudante e vai aprendendo a profissão e na maioria das vezes não precisa de certificação, e sim demonstração prática que tem conhecimento na área. Então, para que você possa entender um pouco mais sobre a diferença das duas profissões. A diferença entre um soldador profissional e um serralheiro profissional é que o soldador, ele se especializa na soldagem, enquanto o serralheiro se especializa
especializa na fabricação de peças ou consertos de estruturas de metal. Os dois podem ter habilidades comuns, pode ser até muito parecido, mas não são a mesma coisa. Então esse vídeo muito bem resumido é só para te dar uma luz para que caminho guiar. O soldador, ele se especializa nos processos de soldagem. Por exemplo, eletrodo revestido, diversos tipos de eletrodo revestido. Já o serralheiro, ele trabalha muito com o 6013 e também com o 7018. Já o soldador profissional não, ele tem as classificações para soldar aço inoxidável, ele precisa saber se o ferro fundido que ele vai soldar é nodular, se é cinzento, se é branco, se ele é maleável. Se você olhar aí numa serralheria, vai ser utilizado a MIG, por exemplo, para dar produção para o serralheiro. Ele vai utilizar aí um arame sólido, aí por exemplo um 70S6 e nada mais, está soldando aço carbono ali convenientemente com esse arame. Já um soldador profissional, ele precisa entender mais sobre arame tubulado, ele precisa entender sobre vários tipos de aplicação e cada uma das suas técnicas, dentre aí os materiais metálicos para ser soldado. Entende que há essa diferença? Então um serralheiro, ele precisa focar, ele precisa entender a arte de fabricação das peças. Por exemplo, uma veneziana de 4 folhas, se ele for fazer, tem que estar preciso, tem que estar bem ajustado. O soldador não precisa saber disso, ele já vai pegar essas peças montadas geralmente e vai vir aplicando a solda, vai fazer o processo de soldagem. Quem tem que estar apto para montar todo o processo ali da confecção de peças é o serralheiro. Vai fazer uma estrutura metálica, normalmente o soldador, ele geralmente pega as peças montadas por um serralheiro. Então o serralheiro já cortou as peças, já mediu, já colocou tudo, deu os seus pontos de solda para deixar tudo no jeito, para que venha o soldador e ele fique ali o dia inteiro soldando para dar produção para aquela empresa. E cada um tem também o seu salário. Então vamos falar um pouquinho disso, que é uma parte que importa muito. Eu fiz uma pesquisa para que vocês entendam a diferença. Profissão soldador, salário e carreira na área de soldagem. Numa empresa grande, o trainee, ele vai entrar ganhando aí R$ 2.332. Já pleno, aquele que já está dominando, ali um salário médio de R$ 3.084. Notem que numa empresa média, esse valor do trainee já cai para R$ 1.943 e o pleno já cai para R$ 2.570. E uma pequena empresa começa aí como trainee entre 1.619 e vai a 2.141. Claro que esse é o salário, está fora a parte de insalubridade e tudo mais, os benefícios que a empresa tem. Isso é apenas uma referência que eu peguei do ano de 2023, que está pelo sindicato. Abaixo vocês veem aí, ó, profissão de serralheiro, salário inicial entre 1.380 a 1.763. Já na parte de serralheria ele está diferente como eles colocaram aí, pelo sindicato. Então pelo KNAI, existe duas diferenças aí, que é fabricação de esquadrias de metal, que o salário aí vai entre 2.838, e a fabricação de artigos de serralheria, que aí engloba vários tipos de artefatos, mas o salário aí é um pouco menor só, 2.685. Lembrando que toda essa referência que está na tela é do ano de 2023, e isso com base salarial em sindicato, para CLT. Aqui não está colocado benefícios como vale transporte, como insalubridade ou periculosidade, isso vai depender da empresa e do trabalho que você vai fazer específico na área. Para que você tenha uma noção melhor de salário se fosse numa diária, eu fiz uma pesquisa. Hoje, dependendo da região do país, vão pagar uma diária de serralheiro e soldador, tá praticamente a mesma coisa. Você vai encontrar diárias de R$100. Sim, eu sei que é baixo, muito baixo para esses profissionais, mas existem regiões do país que infelizmente o salário realmente é baixo. Então o índice de pobreza ele acaba sendo alto, você vai receber aí uma diária de R$100. E tem regiões do país que vai até R$500 a diária. Agora, o serralheiro, para ele ser também um baita de um profissional, porque a maioria acaba aprendendo dentro de uma serralheria e ele acaba ficando ali dentro e aprendendo apenas ali o que o patrão dele ou o mentor dele está ensinando, precisa buscar conhecimento. Para isso você tem os vídeos aqui do canal Oficina Garagem, você tem vídeos de outros canais para que você possa aprender de forma online e treinar aí na sua casa mesmo, no fundo do quintal, vai lá, treina, vai treinando fazer as peças que você vai entender sim o que é esse processo de serralheria para você se tornar um baita de um profissional. Então não pense que porque a pessoa tem uma certificação, uma qualificação em solda, ele é um soldador profissional, ele é melhor do que um serralheiro.
Muito menos se o serralheiro ele é bom, ele sabe fazer de tudo, ele é melhor do que um soldador. Até porque eu já trabalhei em algumas empresas na quais eu conheci soldadores que só sabiam soldar e também trabalhei em empresas que o serralheiro sabia fazer portões, grades, portas, tinha habilidade de corte, de montagem, mas ali na hora de fazer a solda não era uma solda profissional, não era algo bacana. Então lembre-se que tudo vai da sua qualificação. Por exemplo, se eu for levar um currículo numa multinacional, eles não vão aceitar o meu certificado que é de 1994. Então eu preciso fazer uma atualização, eu tenho que fazer uma reciclagem para mostrar que eu estou apto, até porque o meu certificado é muito antigo. Então eu não me especializei na área. Eu fiz o curso, trabalhei um período muito curto com solda, até porque a parte de solda que eu fazia era como mecânico industrial. Então, todo mecânico industrial tem que arrumar as ferramentas. Eu trabalhei com prensa pesada na Volkswagen, então tinha que fazer reparo em ferramentas de prensa, na própria prensa, e havia muita trinca que gerava por causa de impacto de prensa. Quem trabalha na área sabe do que eu estou falando. Então, nós tínhamos que entrar com solda pesada. Então, eu me especializei em eletrodo revestido. Acho muito legal, até hoje eu amo de coração eletrodo revestido, acho fantástico a área de você dominar. Eu acho que é uma arte muito bacana soldar com eletrodo revestido, que não é uma coisa tão simples quanto parece, ainda mais quando você vai soldar com outros tipos de eletrodo que não é o eletrodo 6013. Fiz o curso de MIG também, mas na minha época não tinha TIG no meu currículo. Agora, se eu quiser trabalhar como TIG, por exemplo, eu vou ter que fazer um curso, vou ter que ir lá fazer uma certificação para que eu trabalhe numa multinacional. Posso trabalhar, se eu quisesse, numa serralheria? É muito mais fácil. Eu chego lá, ligo a máquina, faço a solda, a pessoa vai avaliar ali, o patrão, o encarregado, vai falar, beleza, foi aprovado, passou no teste, legal, eu entro para trabalhar. Mas numa multinacional eu já não consigo. Entenderam a diferença? Agora eu vou dar a minha opinião sobre essas duas profissões. Lembrando que essa é a minha opinião, apenas para que você ouça e se baseie. Se você achar bacana, show de bola, se não achar, sem problema nenhum, é apenas uma opinião. Por que o Fábio não seguiu na carreira de soldador profissional? Primeiro ponto, eu sinto calor excessivo, eu transpiro muito e quando coloca muita roupa em mim, me dá uma agonia que vocês não têm noção. Imagina que um soldador profissional tenha a necessidade de colocar todo aquele fardamento para trabalhar com solda, primeiro, para não se queimar, para não ficar exposto à radiação de solda. Tudo isso acaba trazendo problemas. Tem que usar a máscara o dia todo por causa dos fumos da solda. Então, para mim, nessa carreira, não ia dar muito certo colocar toda aquela roupagem. Além de ter outro problema, que é o segundo ponto meu, que é trabalhar fazendo a mesma coisa todo dia. Eu não gosto de fazer a mesma coisa todo dia. Então, isso para mim é um problema. Então, nesses dois aspectos, da roupagem que eu tinha que usar e fazer a mesma coisa todo dia, que é o processo de soldagem em produção numa indústria, para mim não dava certo. Outra experiência que eu não tive, mas fiquei muito perto de ter, foi quando eu fui convidado para fazer um teste que precisavam ali de vários soldadores para uma plataforma de petróleo. Só que dentro ali da proposta já dizia que tinha que ir para lá, era no mar, e vinha de 6 em 6 meses. Então você vinha, ficava 2 meses de folga, voltava, ficava 6 meses, vinha, tinha 2 meses de folga. Então, para mim, ficar longe da família não ia dar certo. Já era um requisito para mim que não daria certo. Outro ponto foi quando eu fui convidado em 2006 para ir para o Japão, trabalhar em uma empresa também na área de eletrodo revestido em solda em navio. Qual que era o maior problema? Eu não tinha certificação em solda em mergulho, então esse rapaz dessa empresa ia me dar esse curso para mim fazer, para aprender a soldar debaixo d'água, que é uma coisa que eu nunca fiz. Porém, qual é o problema? Ele já deixou claro que o frio lá é muito intenso na região que eu ia e não é brincadeira. Além da roupagem, aí eu ia ficar confortável porque é frio, porém ele falou que na hora que coloca aquela roupa de mergulho, muitos daqueles soldadores reclamavam que não era brincadeira. O salário era excelente. Isso em 2006 o salário era 15 mil reais. Mas como eu vi a dificuldade também de ter que ir e de 6 em 6 meses eu ter que vir e arcar com parte dos custos de viagem, para mim acabou ficando inviável. Espero que com esse meu testemunho, digamos assim, você também possa se orientar com esses pontos. Claro que há outros, então por favor pesquise bastante antes de entrar de cabeça
na área para ser soldador profissional. Não esqueçam disso. E lembre-se também do trecho, que quem vai para o trecho viaja muito, fica longe da família, não é brincadeira. Por isso que eu sou fã de ser bem valorizado esses profissionais. Agora a serralheria. Como eu já havia feito cursos, muitas pessoas me elogiam aqui, mas é claro que eu não aprendi tudo sozinho. Eu também fiz curso 2 anos de desenho técnico, então eu aprendi desenho técnico, elaboração de desenho para fazer projetos. Eu fiz também curso de metrologia, aprendendo todos os instrumentos de medições, desde paquímetro, micrômetro, relógio comparador e aí por aí vai. Então é ótimo você fazer esse tipo de curso. Mecânica industrial me ajudou muito. Então eu me especializei e depois eu resolvi me tornar um serralheiro. Aprendi a arte da serralheria, na qual para mim, por isso eu digo, é apenas uma opinião. Eu prefiro a área de serralheria do que a área de soldagem profissional. Não quer dizer que ela é melhor. É porque o serralheiro, ele faz as coisas diferentes. Quando eu tinha minha serralheria, um dia eu estava fazendo um portão, era raro fazer 2 portões iguais, muito raro. Você está fazendo um modelo de portão, daqui a pouco chega outro modelo de portão de outro cliente que escolheu outro desenho, chega encomenda de vitrô basculante, aí vitrô basculante redondo, que eu fiz vários. Então, a área de serralheria me traz novos desafios e é tudo aleatório, não é a mesma coisa todo dia. Foi daí onde a arte da serralheria me encantou, eu amo mexer com aço e aí a gente então desenvolveu essa parte onde eu gosto muito disso. E a arte da serralheria, ela abre a visão porque tem a parte de construção civil. Então a gente acaba aprendendo em parte de construção civil aliada a isso. Então te ajuda muito numa construção de uma casa, uma visão maior de como fazer um telhado. Então eu particularmente, na minha opinião, amo demais as duas profissões, mas serralheria para mim é o maior trunfo que eu gosto demais. Deixa nos comentários também a sua experiência. Assim, outras pessoas que assistirem e forem ler os comentários vão poder também ver uma opinião ou uma visão da sua opinião sobre essas profissões. Bom, meus queridos, espero que com esse vídeo te ajude a escolher para a área de soldador profissional ou para a área de serralheiro profissional. Então, é claro que, como eu disse no início do vídeo, é um resumo do resumo, porque se fosse para falar, eu ficaria por horas e horas falando tanto da área de soldagem quanto da área de serralheria. Independente da área que você escolher, garanto para você, são profissões muito bacanas. E não fiquem fixos naquele salário que eu mostrei aqui na tela, aquilo é só uma referência do sindicato. Até porque depende de onde você for trabalhar, ou até outro país, tem países que valorizam muito, tanto o soldador quanto o serralheiro. E tem países que não valorizam nenhum nem outro. Então, muito cuidado, muita pesquisa e estudo para que você seja bem sucedido nessa área. E o que nós pudermos fazer para passar conhecimento para vocês, sempre gratuito e de qualidade, eu vou fazer. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.